E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E o tema desse vídeo é: você sabe quantas radiografias um paciente pode fazer? E aí? Tenho certeza que muitos já se perguntaram. Mas calma, antes de eu responder isso, eu queria dizer para vocês que se vocês ainda não são inscritos no canal, já se inscrevam agora e ativem todas as notificações. E claro, já vai deixando um like aí para poder ajudar aqui o nosso trabalho. Lembrando também que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @gorgilprof. Vai lá, porque além de muitas dicas, tem também quiz e, claro, lives para você poder participar de pertinho comigo e poder radiologar um pouco mais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que muitas pessoas ainda têm medo ao realizar um exame de raio-x, que é um dos exames mais simples encontrados na radiologia. Inclusive, alguns pacientes até questionam e se preocupam, obviamente, e perguntam quantas radiografias eles podem realizar na semana, no mês ou até mesmo no ano. Bom, você saberia responder quantas radiografias o paciente pode realizar? Bom, se sua resposta foi 10 radiografias, se sua resposta foi 20 radiografias, se sua resposta foi 50 radiografias, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender do porquê essa preocupação. Para começarmos, existe basicamente um limiar de dose. Afinal de contas, pelo fato de ser uma radiação ionizante, existe a probabilidade dessa radiação desenvolver algum tipo de doença. Isso de acordo com os princípios da radiobiologia. No entanto, existem doenças que possuem um limiar de dose. Isso significa dizer que, a partir de X dose, você vai desenvolver alguma alteração. E existem também aquelas doenças que não possuem um limiar de dose. Ou seja, pequenas doses já é o suficiente para poder desenvolver algum tipo de alteração no futuro. Só que resultado, no raio-x, na mamografia, na densitometria ou até mesmo na tomografia computadorizada, esses limiares de dose eles são extremamente baixos comparado com outras técnicas, como por exemplo a radioterapia, que é uma especialidade médica cujo seu objetivo é fazer o tratamento de células tumorais aplicando-se radiação. Claro que no caso da radioterapia, essa radiação não vai atingir apenas aquela célula tumoral, vai também atingir outras células sadias na região adjacente. Diferentemente do raio-x, da tomografia ou até mesmo da densitometria, que por sua vez são exames de diagnóstico. Então é necessário. E por isto existe basicamente um nível, um controle de exposição mais específico. Até porque, basicamente, como vocês sabem, muitas vezes o paciente não realiza apenas uma mamografia no ano ou apenas uma radiografia do tórax no ano. Alguns realizam até 2, 3 vezes, um pouco mais. Só que resultado, existe um limiar de quantidade de exposições que esse paciente poderá receber? A resposta é não. De acordo com os princípios e também na legislação, existe um limiar de dose tanto para o indivíduo público, tanto para o IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, no caso o trabalhador, bem como o paciente. E é descrito que para o paciente não há um limiar de dose. Por exemplo, para o indivíduo público, o limiar de dose anual é de 1 milisievert. Para o IOE, para o profissional, o limiar de dose é de 20 milisievert, ou seja, 20 vezes maior do que o que é necessário ali, o que é o limiar de dose em relação ao indivíduo público. Agora, o paciente, não existe um limiar de dose específico para que ele possa ali ser respeitado. Ou seja, o paciente, o indivíduo, paciente, o público paciente, não tem o limiar de dose. Agora, a segunda pergunta, vocês acham que um paciente ele ultrapassa em um período anual o limiar de dose que um IOE recebe? Bom, essa resposta aí a gente pode ter certeza que não. Dependendo muito do tipo do paciente,
Ele vai fazer uma radiografia ou duas no ano, se ele não tiver nada, apenas como controle ou até mesmo ali, né, como check-up, uma rotina, diferentemente do IOE, que vai estar constantemente sendo exposto. Por isso que o trabalhador, obrigatoriamente, deve utilizar um dosímetro, que para alguns é considerado um EPI. Para outros, o dosímetro ele não é um EPI, pois ele não protege diretamente, efetivamente, durante a exposição, e sim como um controle, né, após, né, em relação ao trabalho desse trabalhador, ao trabalho ali, né, daquele indivíduo, pois o dosímetro ele vai quantificar, ele vai medir e vai qualificar, ou seja, vai determinar o tipo de radiação que aquele trabalhador, né, que aquele técnico, que aquele tecnólogo recebeu durante a sua jornada de trabalho. Então, muitos pacientes acabam ficando preocupados por estarem fazendo, por exemplo, 2, 3 radiografias do tornozelo, porque passaram por um procedimento cirúrgico ou passaram por um tratamento e eles, né, ficam ali se perguntando. Então, se você já passou por isso, se você porventura já foi questionado, você pode responder para o paciente que não existe um limiar de dose. Em contrapartida, como justificativa, aquela realização daquele exame vai servir em prol do benefício dele. Afinal de contas, é isso que explica a LARA, né? A lei que determina que o risco de submeter-se a uma exposição tem que ser muito menor ou tem que estar abaixo do benefício que essa exposição tem a oferecer. Eu costumo utilizar muito esse exemplo em sala de aula, explicando para os alunos que a mulher ela precisa realizar a mamografia de forma, né, anual, ou dependendo, a critério médico, dependendo ali um período menor. Só que essa exposição em relação à mama, que é a mamografia, embora seja numa região que em mulheres é frequentemente, né, dependendo do estilo de vida, depende de vários fatores, pode desenvolver o câncer de mama, basicamente essa exposição à radiação, ela vai ter um benefício, sobretudo de rastreamento ou até mesmo de identificação, caso tenha ou não alguma alteração mamária. Muitas mulheres até mesmo, né, retrucam e perguntam se não existe alguma outra técnica que possa fazer essa diferenciação, que possa fazer este diagnóstico. No entanto, a mamografia ela possui as características necessárias de acordo com a compressão, o espalhamento das estruturas, o contraste, a densidade, sem contar também pelo custo-benefício. Ou seja, o benefício ele sempre tem que estar acima do risco em relação a essa exposição. Então, toda exposição médica, seja ela um raio-x, uma tomografia, uma mamografia, por exemplo, ou qualquer outro procedimento, passou pelo princípio da justificativa. Ou seja, embora essa técnica envolva radiação ionizante e pode oferecer um risco, o benefício, o diagnóstico, né, que é o principal, ele está muito superior, está acima desse risco, que, como eu falei no início do vídeo, é totalmente probabilístico. Ou seja, ele pode ocorrer ou não, e isso independe da quantidade de exposições que esse indivíduo recebeu. O fato desse indivíduo ter recebido 10 exposições e o indivíduo B ter recebido apenas 2 exposições, ambos são probabilísticos, ou seja, esse que recebeu 2 exposições, embora tenha sido 5 vezes menos do que o indivíduo A, ele pode ter a chance de desenvolver. Como eu falei, é uma probabilidade. Isso não significa que este indivíduo que recebeu 10 exposições, ou seja, 5 vezes mais, ele obrigatoriamente vai ter chances, né, de desenvolver alguma coisa. Não, isso é uma probabilidade. Pode acontecer ou não. Então, para você ficar tranquilo, não se preocupe. Toda exposição, ela passou pelo princípio da justificativa. E aí é onde a gente deve, né, no caso ali, como técnico ou tecnólogo em radiologia, aplicar a lei ALARA, ou seja, diminuir ao máximo possível, né, essa dose de radiação para que esse indivíduo possa realizar um exame com segurança e, sobretudo, com qualidade.
beleza? E aí, entenderam direitinho? Bom, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Ou se você tem algum questionamento, surgiu aí alguma curiosidade, deixa aqui embaixo que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bem? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este e ativar o sininho. E claro, já deixa o like aqui no vídeo para poder ajudarmos ainda mais aqui o nosso trabalho. E você também pode seguir lá no Instagram, tanto no @radiologando como no @IgorJulioProf. E para você ficar por dentro de todos os cursos, minicursos e aulões feitos pelo Radiologando, acesse o site do Radiologando que está aqui na descrição ou está aparecendo aí para vocês, www.radiologando.com.br. E vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima. Valeu!